Uma única laranja podre pode adoecer o seu cesto inteiro. E no seu time já tem alguém contaminando o ambiente? Você sabe do que eu tô falando, né? Daquela pessoa que vive de indireta, que sabota pelas beiradas, que finge colaborar, mas contamina tudo. E o que é pior, muitas vezes o líder sabe, mas não tem coragem de agir. Você enfrenta isso, você concorda. Se você não assume o problema e não resolve o problema, você faz parte do problema. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Muito prazer, eu sou Alan Pimenta e tô aqui de volta com o Papo de Líder na provocação do dia em novo formato. Aqui eu engasguei na entrada, mas a gente vai acelerando na saída. A ideia é que a gente esteja aqui junto todos os dias ao meio-dia e depois isso aqui suba para que em todas as redes as pessoas possam acompanhar. Do mesmo jeito que as provocações do dia, essa é a provocação de número 903. Na verdade, o Papo de Líder número 903. Esse podcast que fala de liderança de um jeito sem papas na língua, sem enrolação, e a gente vai falar hoje sobre a laranja podre que apodrece todo o texto, né? Todo cesto. Todo líder vai mais cedo ou mais tarde se deparar com alguém assim. Alguém que entrega resultado, mas destrói o cliente. Você já viu alguma coisa por aí assim? Alguém que parece competente, mas mina a confiança. E aí vem o dilema. E se eu perder essa pessoa? E se ela for difícil de substituir? Como é que eu abro mão desse resultado que essa pessoa constrói? Como que eu faço essa transição? Como é que eu faço essa substituição? Como é que eu resolvo isso? Tá? Primeira coisa, a gente tem que parar e entender. O que é que caracteriza uma laranja podre? O que é uma laranja podre? Ou uma maçã podre, né? Escolha a fruta que quiser, né? Como é que ela age? Um jeito passivo-agressivo, um jeito vitimista, uma forma de boicotar. A gente vai percebendo esses boicotes, essa panelinha que ela vai juntando ali no cantinho, com fofocas, com reclamações, com questionamentos, que são feitos à parte, não ali na frente, esse sarcasmo. Isso tudo vai mostrando o quanto essa pessoa está realmente num olhar de desengajar os demais. Muitas vezes, e eu já vi isso acontecer, e eu já vi pessoalmente, eu já tive que resolver isso na minha própria equipe. Aquela pessoa que tem o melhor resultado, por que ela tem o melhor resultado? Porque ela destrói o resultado dos demais. Para eu continuar no topo, eu tenho que abalar a confiança das outras pessoas. Isso acontece. Acontece nas melhores famílias e nas melhores equipes, né? E por que líder costuma postergar essa decisão? Por que a gente não resolve isso com feedbacks, com um olhar de estou de olho em você? Bom, porque tem medo. Geralmente essa pessoa que entrega resultados, ela se sente acima, né, de qualquer coisa. E o líder, ele tem esse apego ao desempenho, tem essa segurança, né? E sempre tem uma narrativa emocional, sempre tem uma coisa tipo assim, mas veja bem, essa pessoa é assim mesmo, é o jeitão dela. E aí a gente tenta nos enganar, falando que é uma diversidade. Eu tenho que aceitar o jeito das pessoas, quando na verdade eu só tô com medo mesmo de encarar isso e dos questionamentos que eu vou receber a respeito disso, né? Se você não tem coragem de cobrar e cortar essa laranja podre, sua liderança já apodreceu junto com ela. Vamos ser sinceros, né? Eu tenho que ter a coragem e a maturidade de resolver isso da forma que tiver que resolver, né? Eu tenho que identificar e perceber sempre que alguma laranjinha começar a apodrecer, para tentar resolver, tentar cuidar, não deixar a situação acontecer. Porque quando alguém começa com esse olhar de desviar o foco de um comportamento maduro, de um comportamento aceitável, para um comportamento imaturo e um comportamento de destruir o clima, destruir o engajamento da equipe, de lutar contra a nossa cultura e o que a gente constrói junto, no fundo, a gente está aceitando que aquilo ali é um novo comportamento. A gente, de certa forma, está moldando a cultura. E muitas vezes eu estou ali batendo palmas, agradecendo e homenageando essa pessoa, sendo que as pessoas que estão em volta olham para ela e não se sentem realmente inspiradas. Então existe um caminho para a transformação. E o primeiro passo que você tem que fazer é identificar com clareza qual que é o impacto que essa pessoa está tendo ali na cultura e no engajamento do seu time. Quem são essas pessoas? Se é uma, se é mais? E qual que é o impacto dessa pessoa, né? O segundo passo é chamar essa pessoa para uma conversa,
dar um feedback direto e respeitoso. Então, eu vou ter que ter uma conversa firme com essa pessoa. É o segundo passo que eu tenho que cuidar e eu tenho que fazer acontecer, tá? O terceiro passo, você observa, essa pessoa deu abertura real para mudança, ela está interessada em mudar, ela quer mudar. Também vejo muito líder querendo mais do que o liderado. E vamos ser sinceros, se a pessoa não quer, ela não vai se transformar. Você não pode mudar ninguém. A pessoa se muda a partir de quê? A partir do que ela realmente acredita e do que ela realmente entendeu sobre aquilo. Se a pessoa continua se achando acima de tudo e todo, achando que realmente o resultado é a única coisa que interessa, se você não deu clareza de que não é suficiente e que a mudança é necessária e você deu feedback, foi fazendo acompanhamento e não resolveu, a gente vai para o quarto passo, que é definir um prazo claro de até quando que eu estou esperando essa mudança e quais são as consequências. Conversa de adulto mesmo. É fácil? Não é fácil, mas é necessário. Todo grande líder precisa de grandes conversas, precisa encarar a conversa. Quinto passo, não evoluiu, continua na mesma, corte. Não tem jeito, faz a substituição, sem culpa, sem novela, tá? Eu já passei por isso mais de uma vez. Eu já substituí o melhor resultado do meu time mais de uma vez, né? E eu entendi que foi necessário. O que aconteceu? Aquele resultado específico que eu tinha medo de abrir mão dele para salvar pelo menos o curto prazo, porque o resultado de longo prazo obviamente já estava impactado, no curto prazo ele já se resolveu também. Dá uma engasgada no início, aí rapidinho o resultado já estava melhor do que era. Eu substituí por alguém tão bom ou melhor do que a que estava ali, né? Muitas vezes a gente precisa desarrumar o armário inteiro para arrumar ele de novo. A gente faz uma bagunça para poder depois resolver. Não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos, como se diz por aí, né? Já vi empresas que perderam seus melhores talentos porque o líder ficava protegendo essa laranjinha podre, e aí um bom profissional que está ali, que tinha oportunidade de fazer mais, que estava sempre ali ofuscado por esse falso brilho, acabou sentindo que ali não é lugar dele. O tóxico fica, essa laranjinha podre, tóxica que tá ali. Por que uma laranja podre apodrece as outras laranjas? E real, pega uma laranja podre e coloca do lado de outras laranjas novinhas, porque ela tem uma toxina que vai impactar as outras. O tóxico, ele sabe como fazer isso, ele sabe manipular o sistema. Então eu preciso ter atitude quanto a isso. Então, quando eu trago aqui para você que é importante você identificar, atuar, resolver, vai fazer muita diferença. Você precisa ter coragem de fazer acontecer. Se hoje você conhece uma laranjinha podre no seu time, você tem que resolver hoje. O que você vai fazer? Você vai continuar empurrando com a barriga? Você vai realmente deixar para depois? Ou vai ter coragem de proteger quem realmente merece? Você vai ficar protegendo quem não merece? Que hora que você vai chamar para conversa e dar a real, fazer um bom feedback? Olha só, você muitas vezes vai estar sendo fiel a quem não está tendo fidelidade nenhuma com você. Você está firmando um compromisso com quem não tem compromisso nenhum com o restante dele. Um verdadeiro líder não é o que evita o conflito. Não, chama para conversa. Tende o olhar da outra pessoa. Por que ela faz? Ela percebe que ela faz isso? Muitas vezes a pessoa nem percebe o quanto ela impacta negativamente o resto dele. Com um comentário fora do lugar, um sarcasmozinho na hora de uma definição, uma espetada na hora que alguém dá uma ideia, e aí todo mundo vai ficando nos seus cantos. Pô, não vou falar, fulano que tem um resultado bom tá ali me criticando, tá ali falando que o que eu faço é ruim, eu só tenho que me recolher a minha insignificância. Ou a pessoa tá ali no outro canto, eu tô falando assim, essa pessoa não dá espaço para ninguém crescer. E olha lá, o líder só passa a mão na cabeça, finge que não enxerga, tá só protegendo. Aqui na frente de todo mundo é um anjinho, por trás é um demoninho. Como é que eu encaro esse demônio? O líder que realmente é um líder de elite, nós passamos uma semana aqui falando de líder de elite, né? Como ser um líder de elite. Eu abri aqui as inscrições pro programa Ex-Líder, porque eu quero formar essa liderança de elite que vai fazer a diferença no mundo. E um líder de elite é o que encara a verdade. Falamos disso também na nossa Líder Class de hoje cedo. Tem Líder Class toda semana e a gente vem trazendo um olhar de como ser essa nova liderança. E o líder de elite é o que encara a verdade, que tem coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo que doa. E às vezes vai doer, mas é melhor ficar vermelho agora do
que roxo o resto da vida, né? Vamos combinar que, assim, não adianta eu pegar e ficar empurrando com medo do resultado de curto prazo e ficar sofrendo o resto da vida. O que acontece muitas vezes é isso. Se eu não lidar com essa laranjinha podre da minha equipe agora, resolver agora, através de uma conversa dura, um acompanhamento próximo, e se não tiver resultado, uma demissão que dê clareza para todo mundo que esse tipo de comportamento não é aceito aqui, eu vou estar o tempo inteiro cochilando. Eu nunca vou construir um clima de confiança, uma cultura realmente de trocas verdadeiras, uma cultura que realmente o compartilhamento é valor. Conhece algum líder que precisa ouvir isso hoje? Marca aqui, convida, compartilha no seu Instagram também, compartilha aí no seu LinkedIn. Se você quiser ser um líder que tem coragem de verdade, estratégia e humanidade na medida certa, vai continuando aqui com a gente. Vem conversando, vem participando, chega junto. A gente está fazendo um movimento que a nova liderança está tomando os espaços e está realmente fazendo acontecer e transformando a liderança desse país, que é um movimento que realmente a gente precisa de gente boa participando, de gente que acredita, de gente que realmente entende que para poder fazer diferente precisa fazer a diferença. Então nós estamos falando aqui de estar aqui diariamente com as nossas provocações do dia, numa conversa rápida, que agora nesse novo formato ao vivo aqui ao meio-dia e depois a gente compartilha em todas as redes. De segunda a sexta eu vou estar aqui. E toda quarta, às 6h47 da manhã, em uma aula muito mais profunda, que a gente vai pegar um assunto do momento, um assunto relevante e mergulhar nele. Dá para mergulhar mais? Dá. Aí tem várias possibilidades ali dentro da Academia de Desenvolvimento de Líderes, por exemplo, agora que eu estou com condições especiais lá do programa Ex-Líder. Quer conhecer mais? Me chama, entra aqui no meu LinkedIn, no meu Instagram, me chama pelo WhatsApp, mas o mais importante é que você entenda que a liderança se faz através da sua atitude. E esse movimento tá só começando. Vamos junto? Beijo pra você e até amanhã. Amanhã a gente tá de volta aqui ao meio-dia. Combinado? Tchau, tchau, gente. Valeu, valeu, valeu!